Olá, eu sou a Gláucia, fiz 1.000 horas de jejum, 41 dias de jejum. Antes desses 41 dias, eu fiz 100 dias de carnívora e aprendi muito, emagreci muito, saí da obesidade nível 1, estou no meu peso ideal. Tive remissão de várias doenças, entre elas não vou precisar mais fazer uma cirurgia de histerectomia, retirada de útero. Desde que eu comecei a fazer o jejum, não tenho mais dificuldades com a menstruação, que era onde eu tinha mais dores, e tenho colhido muitos benefícios. Junto com o meu amigo aqui, o nutricionista Udi Cardoso, nós já ajudamos mais de 1.000 pessoas a ter várias remissões de doenças, emagrecer com saúde através da estratégia carnívora. Então, é um prazer ter você aqui com a gente para essa aula da estratégia carnívora e jejum. Eu vou deixar aqui agora para o Udi se apresentar, falar um pouquinho sobre as expectativas que nós temos a respeito desse protocolo que está iniciando este mês. Maravilha. Gláucia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e por participar desse desafio. Tenho certeza que nós temos muito a contribuir com todo mundo que está aí começando a melhorar a sua alimentação, buscar uma estratégia com menos carboidrato, buscar remissão de problemas de saúde, como foi o seu caso e você bem colocou. E a gente vai usar toda a nossa experiência, nosso conhecimento, eu do lado da nutrição, você do lado da sua experiência incrível de um jejum de 41 dias, todo o seu conhecimento que você tem adquirido e tem levado à disposição aí de muita gente. Vamos juntos. Vamos! É importante falar que você também é jejueiro, né? Sim, sim, eu já tive o privilégio de fazer 4 jejuns longos, não tão longos quanto o seu, foram 2 de 7 dias, 2 de 10 dias, mas todos eles me trouxeram muitos benefícios que eu ainda sinto que faz parte esses benefícios ainda até hoje. Que legal! E você também prescreve jejum para os seus pacientes? Sim, os meus pacientes, eles têm as necessidades mais diversas, que podem envolver desde uma recomposição corporal, com perda de peso, melhorar problemas de saúde, certo? E o jejum, ele ajuda em todas as estratégias, tanto na melhoria de composição corporal, quanto também nas pessoas que precisam resolver algum problema de saúde. Então, o jejum é ferramenta do meu dia a dia de consultório. Que coisa boa! A gente conversava outro dia a respeito de como a estratégia carnívora e o jejum, eles são bons para curar algumas coisas e também são bons para revelar outras coisas. Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor? Posso sim, Gláucia. O jejum e as estratégias de baixo carboidrato, como é o caso da estratégia carnívora, ele é excelente não só para o nosso corpo voltar para a nossa essência mais próximo do original, mais próximo da nossa biologia, como também para mostrar problemas que muitas vezes nós nem conhecíamos. Problemas esses que não aparecem no exame de laboratório e que só pode ser identificado no momento em que a doença já está se manifestando, né? Então, as estratégias de baixo carboidrato e o jejum, eles ajudam muito para que a pessoa possa conhecer a sua melhor versão de saúde e também manifestar algumas situações em que ela saiba que pode melhorar aspectos de problemas de saúde que ela nem sabia que tinha. Muito bom. Então vamos lá. Para você que está chegando aqui, não sabe como vai começar essa estratégia de carnívora mais jejum, essa aula aqui é para tirar todas as suas dúvidas e você ficar tranquilo de que você pode fazer esse protocolo de uma maneira segura. A primeira coisa que você pode fazer é calcular o seu peso através da sua estatura. Fala aí pra gente, Rudy, como que a gente faz isso?
Existe um índice, que é o Índice de Massa Corporal, que é o IMC, que nós vamos estar mandando um link posteriormente para que a pessoa pegue o seu peso e a sua altura e lá ele vai ter um resultado. Através desse resultado, nós vamos ter uma classificação que vai desde peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou até obesidade grau 3. E são em cima desses parâmetros que a gente vai buscar melhorar e cada vez mais se enquadrar dentro de um peso normal para a nossa estatura. É importante a gente saber quanto peso a gente precisa eliminar para a gente saber qual caminho a gente vai seguir. Eu gosto de falar muito que não foi do dia para a noite que eu engordei. Eu levei um susto quando eu vi a minha foto gorda, obesa, e estava lá naquele desenho. E eu falei, gente, eu não sou assim. Aí, quando eu entrei para calcular o meu IMC, estava lá, obesidade grau 1. E eu levei um susto. Falei, não, agora eu vou ter que ir atrás desse prejuízo aí e cuidar da minha saúde. Foi por isso uma das razões, né, que eu resolvi fazer um jejum longo e resolver logo um monte de problema que eu tinha, né? Perfeito, Então, Glaucia. E as pessoas precisam conhecer que tudo que a gente fala, tudo que a gente ensina, a gente vive, certo? Você já enfrentou uma obesidade grau 1. Eu, há bastante tempo, também já fui obeso no mesmo grau, certo? E não importa se a pessoa está numa obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, ou simplesmente com sobrepeso, nós temos ferramentas para auxiliar todas essas pessoas a recuperar a saúde e, por consequência, perder o peso. ótimo. Então vamos lá. Essa estratégia que nós estamos oferecendo aqui, para quem que é? Para quem se qualifica para participar desse, vamos dizer, um programa, um protocolo, essa estratégia, né, que vai unir carnívora e jejum? Para quem é esse método que a gente está oferecendo aqui? Boa pergunta, Glaucio. Esse método, ele serve para muita gente, certo? Principalmente aquelas pessoas que são hipertensas, diabéticas, bariátricas, que têm algum problema do trato gastrointestinal, como, por exemplo, Crohn, síndrome do intestino irritável, ou problemas de ordem ginecológica, como adenomiose, endometriose, síndrome do ovário policístico, e também transtornos compulsivos, ansiedade, aquela pessoa que o tempo todo está pensando em comida, então é muito indicado para essas pessoas. Ótimo. Dentro, né, desse grupo que você citou, quem são as pessoas que podem enfrentar maiores dificuldades, né, maiores desafios para concluir? Sim, alguns grupos a gente precisa ter um ponto de atenção, certo? São eles, aquelas pessoas que não têm mais vesícula, as mulheres que estão durante o seu ciclo menstrual, pessoas que fazem uso de medicamento contínuos e mulheres que estão na menopausa. Essas pessoas a gente precisa ter um cuidado à parte e a gente vai fornecer todas as informações para que seja avaliada a participação na melhor estratégia de cada uma delas. Interessante. E aí, então, se a pessoa achar também que está muito difícil, né? Porque às vezes a gente vai passando aqui na nossa estratégia, a pessoa achou que está difícil, ela pode te procurar no particular para um atendimento especializado, né? Pode falar aí um Sim. pouquinho. Sim, algumas pessoas elas têm alguma restrição maior, não é um cuidado à parte. É realmente pessoas que não deveriam fazer de forma autônoma, sozinha, sem que ela receba um acompanhamento individualizado. Quem seriam essas pessoas, certo? São pessoas que têm alguns transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, pessoas que fazem uso de medicamento controlado, aqueles medicamentos tarja preta, certo? Gestantes e também pessoas que possuem alguma comorbidade grave de saúde, alguma doença grave que ela precisa de um acompanhamento especial. Essas pessoas elas vão poder me procurar de forma privada para que a gente faça uma avaliação individual do caso delas. Uhum. Então, tem alguns medicamentos que não atrapalham, né? Tanto na estratégia carnívora quanto no jejum.
Já outros, é melhor esperar, é melhor fazer de uma forma segura, né? É legal a gente falar que a gente não vai mexer na medicação, né? Naquilo que o médico prescreveu, não é isso? Isso mesmo. A ideia é que as pessoas que façam uso de medicamentos regulares continuem usando normalmente e aqueles casos onde existam medicamentos de uso controlado, esses a gente precisa avaliar caso a caso. Mas a pessoa que toma medicamento para pressão, pessoas que tomam medicamentos para diabetes, é possível que essas pessoas, inclusive, tenham uma redução de dose posterior sob orientação do próprio médico que a acompanha. Ótimo, muito bom. Então vamos lá. Passando para a parte prática do nosso protocolo. Falando um pouquinho sobre hidratação. O que o nutricionista tem a nos dizer a respeito de hidratação? Glaucia, a hidratação ela é indispensável para uma boa saúde. E durante uma estratégia de jejum ou uma estratégia carnívora, ela se torna ainda mais importante. Por quê? A gente precisa entender que cada vez que a gente retira do carboidrato o carboidrato da nossa alimentação, a gente vai colocar mais água disponível no nosso corpo. E a gente vai precisar repor essa água, mas sempre com a presença de eletrólitos. Que eletrólitos são esses? É o que está presente no sal. O sal integral, o sal marinho, o sal não refinado, certo? Esse sal, quando ele é adicionado em pequenas quantidades na água que a gente consome no dia a dia, ele faz com que o nosso corpo se hidrate melhor e que ele reponha os minerais que a gente vai expelindo naturalmente através da nossa urina. Então é muito importante a gente cuidar da hidratação com o uso de pequenas quantidades do sal. E a gente vai disponibilizar vídeos, né, que mostra a quantidade de sal que é necessário para colocar em cada porção de água. Então, eu recebo muito essa pergunta, Sim. né? Quem tem hipertensão pode fazer o uso do sal? Não só pode, como deve, né? A gente sabe que uma das principais causas da hipertensão é a pessoa que mantém altos níveis de glicemia na corrente sanguínea. E existe muitas outras causas de hipertensão, mas a gente vai estar aqui tratando a principal, que é quando a pessoa ela mantém sempre uma glicemia elevada. Quando a glicemia está elevada, os nossos rins eles vão reter sal apenas para sinalizar, mostrando que a gente está comendo mais carboidrato do que precisa, e isso eleva a pressão. Então, mesmo aquela pessoa que toma medicação para controle de pressão, ela pode sim usar água com sal. E é bem possível que, se ela mantiver esse hábito, futuramente o médico vai reduzir as doses, e existem casos até mesmo de pessoas que tiram por completo o medicamento para pressão depois de muitos anos de uso. Olha que interessante. Então, é por isso que quando a gente começa nessa estratégia, a gente tem facilidade de liberar muitos líquidos no começo, né? Muitos. E quando a gente libera esses líquidos, a gente coloca minerais para fora junto com a urina. E aí é por isso a importância também de que a gente tenha o sal, porque ele vai nos ajudar na produção de energia, ele vai ajudar no nosso processo de digestão, ele vai ajudar no nosso metabolismo, nos nossos hormônios, ele vai ajudar na manutenção da nossa pressão arterial. Sem sal, não há boa saúde. Tem algumas seguidoras que começaram a fazer o uso do sal e conseguiram perceber nitidamente redução também de dores crônicas, de inflamação articulares, essas dores assim, e elas perceberam só com o uso do sal. Então, é incrível. E o sal, gente, ele não é válido só quando a gente está no jejum. Ele é um suplemento. Você vai tomar ele hoje e para o resto da sua vida. Ele vai fazer parte da sua vida para sempre. Então, há muitas pessoas perguntam assim: não estou em jejum, eu preciso fazer uso do sal? Deve. O sal é para sempre. Desde o momento que você migrar para a estratégia carnívora, principalmente quando estiver em jejum, então a gente vai fazer aí o uso do sal. Posso deixar aqui algumas dicas de como que você pode usar. Tem gente que põe o sal na água, e o doutor gosta assim, né, nutricionista? Prefiro.
na água. Eu sinto enjoo do sal na água. Então, eu coloco assim um pouquinho só de água, coloco o sal ali, bebo a água normal por cima. Meu esposo já prefere pegar as pedrinhas de sal grosso, colocar na boca e ir ali devagar, como se fosse uma bala, alguma coisa desse tipo, vai devagar. Existem pessoas também que já estão fazendo cápsulas de sal, né? Sim, Uma paciente sua, inclusive, não é, doutor? isso mesmo. Então, existem várias estratégias para que você utilize o sal. Não é uma opção fazer a estratégia carnívoro e jejum e não usar o sal. Vai ter muito efeito colateral e a gente não recomenda. Isso mesmo, o uso do sal, ele é obrigatório, certo? Sem o sal, a Gláucia mesmo não teria conseguido fazer um jejum por 41 dias, certo? Porque para a nossa produção energética, para o nosso corpo funcionar, para o nosso coração bater, é necessário que a gente tenha a presença do sódio e de outros minerais também. Então, o uso do sal é indispensável. Vou até tomar um golinho da minha água com sal aqui enquanto a Gláucia faz a próxima pergunta. Falando em sal, o sal integral ele tem mais de 80 tipos de minerais, né? Então é muito importante, gente. Na ausência da alimentação, ele é indispensável. Próxima pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação. A gente vai tirar então todos os carboidratos, mas tem algumas coisas que facilitam a nossa nutrição. E uma delas é o fígado bovino e todas as vísceras, né? Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Gente, o fígado bovino, ele é um multivitamínico natural. Ele é o alimento que tem a maior quantidade de nutrientes por 100 gramas de peso, que é uma unidade que a gente utiliza na nutrição. Então, não há nada, não há nenhum tipo de alimento de origem animal ou vegetal que supere o fígado em termos de nutrientes. Porém, a gente sabe que nem todo mundo tolera o sabor do fígado, que é um sabor característico. Normalmente, essa tolerância ela vai melhorando à medida que a pessoa melhora a saúde como um todo, melhora a sua digestão, ela começa a conseguir comer melhor vísceras, como é o caso do fígado. Mas para aquelas pessoas que não conseguem comer o fígado de forma alguma, é recomendado que essas pessoas façam utilização de órgãos, como é o caso do coração bovino, coração de frango, aquele coraçãozinho mesmo do espetinho, certo? E existem alguns pratos típicos que é muito comum na região norte, nordeste, como o sarapatel, que é feito à base de miúdos, né? Então, todos esses pratos que envolvem órgãos e vísceras são muito ricos em nutrientes. E são eles que vão ajudar a gente a ter um aporte, uma reserva nutricional para que a gente consiga lidar no período de jejum. Ótimo. Temos também a opção de utilizarmos, tanto no jejum quanto quando estivermos na estratégia carnívora, os chás. Tem alguma coisa para pontuar? Sim, os chás são importantes porque eles trazem alguns nutrientes sem calorias, sem que isso impacte na nossa estratégia alimentar ou até mesmo no jejum. Só que os chás, eles não podem ser frutados, como, por exemplo, o chá de hibisco, o chá de maçã, certo? Esses chás, eles liberam alguma quantidade, alguma produção de insulina. Então, para que você utilize o chás, você pode usar erva cidreira, hortelã, capim-santo. O chá de espinheira santa, ele é um importante aliado para quando há desconfortos estomacais. Então, nós também vamos compartilhar uma lista de chás exclusiva, tá? Para que vocês saibam quais os chás vocês devem tomar e aqueles que não são recomendados. Ótimo. Água com gás. Água com gás é um coringa, né, na nossa estratégia, mas ele não deve ser utilizado como toda a água que você beber, certo? Naqueles momentos que você estiver em jejum e estiver sentindo uma sensação de fome, às vezes pode não ser fome, você toma um pouquinho de água com gás, acrescentando a sua pitada de sal, e você vai perceber que vai fazer uma grande diferença para a sua continuidade. Ótimo. Falando ainda dos líquidos, café. Bom, o café é um queridinho de muitas pessoas, né? A maioria dos brasileiros gostam e gostam muito. Durante a estratégia carnívora, o jejum, o café que a pessoa for utilizar,
ele não pode ser adoçado, mas você pode continuar consumindo o café normalmente. Mas algumas pessoas nos relatam, não é mesmo, Glaucia, que depois que elas terminam o processo da estratégia carnívora ou até mesmo de jejuns prolongados, a vontade de tomar café diminui ou às vezes ela desaparece. Algumas pessoas, como é o caso da Glaucia, elas relatam que depois de um jejum prolongado não conseguem mais tomar café porque isso traz algum desconforto. Você pode nos trazer essa informação, Glaucia? Isso mesmo. Depois que eu terminei o jejum, durante algum tempo eu tentei insistir com ele, mas eu tive muito efeito colateral. Tive dores de cabeça, tive náuseas, tive uma sensação ruim, fora que a cafeína também não me deixava dormir do jeito que eu gostava. Então eu resolvi tirar de vez o café e não me faz falta. E eu era aquela que, primeira coisa que eu fazia quando acordava era uma xícara enorme. Tem aí nos destaques do meu Instagram, os outros jejuns que eu fiz, uma xícara enorme de café. Agora não sinto mais a necessidade, também não sinto falta. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre caldo de ossos? Bora lá. Bom, caldo de ossos, gente, é uma sopa nutricional. Nos destaques da Glaucia, você vai encontrar diversas receitas de caldo de ossos, feitos na panela de pressão, feitos das mais diversas formas de preparo. E ele é um importantíssimo aliado, que eu quero deixar uma atenção especial para uma informação. Durante o período de jejum, principalmente o jejum mais prolongado, que serão de 6 dias, é possível que a pessoa ela sinta uma necessidade muito grande de comer e fala, não, eu já cheguei no meu limite, não consigo ir além. Essa é uma oportunidade de você introduzir pequenas quantidades de caldos de ossos que você vai deixar já preparado através das receitas que a Glaucia vai compartilhar. Para quê? Se você realmente estiver no período de jejum e não quiser colocar todo o seu processo, toda a sua estratégia a perder, você toma pequenas doses de caldo de ossos e migra do jejum calórico para o jejum metabólico. E isso ainda assim vai fazer com que o seu corpo mantenha uma parte fisiológica do jejum, sem que você perca totalmente os benefícios que você já conquistou todos os outros dias. Então, faça o caldo de ossos, mantenha ele ao seu acesso durante esse período, que é uma importante estratégia. O doutor falou também a respeito do caldo de mocotó, também é excelente, não é? Sim. Dentro da estratégia carnívora, e ele é aconselhável também na época do jejum calórico? Não, no jejum calórico não, porque ele, assim como o caldo de ossos tradicional, que é feito à base de ossos, pés de galinha, ele também contém calorias. Então, ele pode ser uma estratégia para ser migrado o jejum calórico para o metabólico, para aquelas pessoas que chegaram depois de um certo tempo e não conseguiram continuar sem se alimentar de nenhuma forma, em pequenas quantidades, certo? E sem misturar outros carboidratos. Aí, para vocês saberem mais a respeito das quantidades, dos preparos, fica aqui com a gente, entra para o nosso grupo, que a gente vai dar tudinho passo a passo, tá bom? É isso Falando aí. agora sobre carnes gordas. Como que é isso aí? Carnes gordas são, de longe, o melhor e mais nutritivo alimento que a gente pode pôr no prato no dia a dia, certo? A gente falou do fígado, que é um multivitamínico natural, e a carne com gordura, ela tem praticamente todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Só que algumas pessoas têm alguma dificuldade em consumir. São pessoas que vêm por muitos anos usando muitos carboidratos na sua alimentação, na sua dieta, e quanto mais carboidrato você utiliza no dia a dia, menos você consegue comer carne com gordura. Você vai percebendo que naturalmente, com a repetição, não só dessa estratégia, quanto de outras estratégias que a gente vai convidar para que você possa participar também, você vai percebendo que o seu apetite por carnes gordas vai aumentar e a sua digestão também vai melhorar. Aquelas pessoas que não gostam de carnes gordas, na grande maioria dos casos, são pessoas que ou retiraram as suas vesículas ou
infelizmente, tenha um problema no seu sistema digestivo, uma dificuldade de digerir esse tipo de alimento. Quando a gente melhora a nossa digestão, o apetite pelas carnes gordas volta a acontecer. E as carnes gordas, elas são indispensáveis nas estratégias que antecipam o jejum e também na estratégia carnívora. Não há a possibilidade, quando a gente fala de dieta carnívora, a gente lembra muito a carne, né? Mas a estratégia, ela deveria receber um nome, talvez, de dieta do caçador, porque o caçador, ele não separa a gordurinha da picanha da carne, né? Ele come a picanha com gordura e tudo mais. Então, a estratégia carnívora, ela precisa da gordura da carne para que ela possa funcionar, trazer saciedade e trazer nutrição. Muito legal você citar essa questão da gordura. E assim, as carnes gordas normalmente são as carnes mais baratas. São carnes. Não precisa você investir em carnes muito caras. Acaba ficando um valor acessível essa estratégia, porque você pode consumir carnes que têm um valor muito acessível, como costela bovina, por exemplo, aqui na minha cidade é uma das mais baratas que tem. E aí você pode aproveitar o sebo dela para cozinhar, para acrescentar em outras carnes que às vezes você encontra que não tem tanta gordura, você pode guardar e tudo isso a gente coloca aqui, ó, no nosso grupo de como fazer isso passo a passo, tá bom? É verdade. Podemos falar também de ovos. Sim, ovos. Ovos, eles são um dos alimentos mais completos, eles têm praticamente todas as vitaminas, eles têm os aminoácidos essenciais, eles são muito importantes nesse período que a gente faz entre o jejum, os períodos de alimentação, e também nas estratégias onde a gente vai utilizar lá uma abordagem carnívora. Mas é importante a gente perceber que algumas pessoas, elas possuem algum nível de intolerância aos ovos, porque uma proteína que está presente na clara, que é a albumina, ela é uma proteína que ela é muito alergênica, e algumas pessoas podem não ter alergia, mas elas podem ter um certo nível de intolerância, que elas nem sabem, elas podem comer ovo todo dia há muitos anos e não saber que elas possuem esse nível de intolerância, que pode trazer distensão abdominal, pode trazer problemas digestivos, pode trazer intestino preso, intestino solto demais, enfim. Em cada pessoa, isso pode se comportar de uma forma. Mas fora esses casos, os ovos são muito, muito importantes para as nossas estratégias aí. Então, já falamos, né, dos líquidos, já falamos agora das carnes. Vamos falar um pouquinho sobre as possíveis reações. Então, a primeira seria a gente conseguir diferenciar a hipoglicemia e a hipotensão. Fala um pouquinho para a gente da diferença dessas duas. Perfeito. Quando a pessoa ela tem uma alimentação no dia a dia rica em carboidrato, é natural que quando ela tira o carboidrato em alguma refeição, ela vai ter uma hipoglicemia. Mas durante uma estratégia de jejum, durante uma estratégia de alimentação baseada em carnes com gorduras e ovos, isso já não é uma hipoglicemia. Na grande maioria das vezes, é uma hipotensão. E o que é a hipotensão? É o contrário da hipertensão, é quando a nossa pressão abaixa. E isso traz uma sensação de fraqueza, de indisposição, de sonolência. Algumas pessoas relatam dores de cabeça, tontura, e todos esses efeitos, na maioria das vezes, em mais de 90% dos casos, é falta de uma hidratação com sal. Então, todas as vezes que acontecer de você estar se sentindo fraco, se sentindo com esse leve desconforto, pega um copo com água, coloca uma pitada de sal, beba e perceba que minutos depois você vai melhorar. Ótimo. Como eu disse, a gente já ajudou mais de 1.000 pessoas nos meses anteriores a realizarem protocolos dentro da estratégia carnívora e também protocolos de jejum. E muitas pessoas relataram que estavam tendo hipoglicemia e a gente fazia essa orientação. Põe um pouquinho do sal na água, veja se melhora. 5 minutos, 10 minutos no máximo, melhorava. Então,
ainda, até a gente também começar a conhecer mais o nosso corpo, né? E ajuda muito essa estratégia e o jejum também, porque a gente começa a observar que sintomas que a gente pensava ser de hipoglicemia, na verdade, são de hipotensão, a falta do sal. E como a gente está... Olha, eu já sou praticante de jejum há pelo menos 7 anos e eu ainda estou aprendendo essa questão de colocar o sal, porque tem horas que a gente esquece, né, de lembrar e de colocar o sal. Então, o sal é indispensável. E por vezes acontece de ter assim uma tontura nesses dias que estão super calor aqui na minha região, aí dá no final da tarde dá aquela moleza. Aí eu penso, tomei sal depois do almoço? Tomei? Não, não tomei. Aí eu vou lá, coloco um pouquinho e já dá aquela, como o pessoal Resolve fala na aqui, hora. já dá aquela ribada. É isso mesmo, Glaucia. Existe um tipo de suplemento que você indica também por conta dos efeitos colaterais, né? Eu queria Sim. colocar aqui primeiro alguns efeitos e aí depois você fala a respeito do suplemento e faz uma complementação aí. Então, no jejum, algumas pessoas relatam bastante insônia, cãibras, principalmente os bariátricos, né? A minha mãe, que fez o protocolo, tem aí nos destaques do Instagram, ela fez o protocolo do Dr. Leonardo por 2 vezes. E na primeira vez ela fez sem a suplementação, que o doutor ensinou, e da segunda vez ela fez com a suplementação. E ela fala, gente, é outra vida. Porque ela sempre tinha muitas cãibras, que a gente tentava suprimir tudo com sal integral, mas não resolvia por completo, né? Tinha também alguns episódios de diarreia, de tontura, de dor de cabeça, e tudo isso foi resolvido com o quê? Um dos nossos queridinhos, um suplemento barato, encontra na grande maioria das farmácias, certo? Mas indispensável para a boa saúde, é o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, ele vem numa versão de 33 gramas, onde a pessoa vai comprar na farmácia ou um sachê ou um potinho, diluir em 1 litro de água e tomar uma dose em jejum e uma dose ao deitar. E o magnésio, ele é indispensável para a boa saúde. E como a gente vai perdendo minerais, e dentre eles o magnésio, que a gente perde até mesmo no suor, né? Nessa época mais quente, onde a gente transpira mais, a gente precisa ainda mais de uma reposição de magnésio. E o cloreto de magnésio é uma opção barata, uma opção acessível e indispensável se a pessoa quiser fazer um bom jejum, uma boa estratégia carnívora, certo? Sem tantos efeitos colaterais, é indispensável que ela tenha em mãos a fácil acesso ao cloreto de magnésio para o uso do dia a dia. E aí ele é um suplemento também, não é isso? Ele Isso é mesmo. de quando a gente começa a estratégia. Para a vida. Muito bem. Tá legal. Então, fizemos aí o protocolo, conseguimos vários resultados positivos, e aí vem a hora da gente voltar a se alimentar, a gente tem aí, às vezes, um reganho de peso. Como que é isso? Como que funciona isso? Olha, perda de peso é algo que pode envolver perda de músculo, perda de líquido, perda de massa óssea, enfim. A gente tem que entender que nem sempre o que está apresentando na balança é o reflexo da nossa saúde. Então, cada pessoa na sua individualidade, ela vai ter uma perda de peso, uns mais, outros menos, certo? E a gente tem que ter uma consciência de que pode ser que no nosso caso a gente precisa de repetir mais de uma vez a estratégia, pode ser que a gente precisa migrar para uma outra estratégia, nós temos várias estratégias, certo, disponíveis para cada perfil, e nesse caso, a pessoa, ela precisa entender que pode ser que naquele momento ela não perdeu todo o peso adequado, tem gente que relata perdas de até 10 quilos, alguns casos mais de 10 quilos, uma senhora nos relatou na semana passada que perdeu 12 quilos, né, vai ter que precisar de um novo CPF, porque ela mudou completamente o aspecto visual, a gente percebe que ela tem mais saúde, e é esse o objetivo principal, é ter mais saúde. A perda de peso é uma consequência de você ganhar a saúde, recuperar a saúde, certo? E isso vai acontecendo de uma forma individual,
algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento ainda mais individualizado, a maioria das pessoas conseguem ser beneficiadas das estratégias compartilhadas aqui em grupo. Muito bom. Quero deixar, então, a dica aqui para vocês preencherem a ficha que tem aí, para a gente ter os parâmetros, né, de como você estava quando você começou, como que você está agora, porque a gente vai ter um parâmetro e vamos poder fazer um acompanhamento disso daí, vai ser muito bom. Dentro das considerações finais, para quem você acha que não serve esses protocolos de jejum? Gente, a grande maioria das pessoas vão ser muito beneficiadas, certo? Muito beneficiadas. Eu não posso dizer todas as pessoas, porque algumas pessoas, elas têm comorbidades muito graves, né? Algumas pessoas estão hospitalizadas e querem fazer esse protocolo, só que é muito difícil quando você está no hospital, convencer ali aos enfermeiros e médicos que talvez o melhor para a sua saúde seja você não comer, não é mesmo? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas vão ser beneficiadas sim, certo? Mas gestantes precisam ser avaliadas individualmente, pessoas que fazem uso de remédios controlados, aqueles conhecidos como tarja preta, também precisa de uma avaliação individual, certo? E as pessoas que possuem algum transtorno alimentar, como principalmente anorexia, bulimia, certo? Essas pessoas, elas precisam de um acompanhamento individualizado e talvez uma estratégia em grupo não as contemple da mesma forma com que elas merecem. E para esses aí é melhor entrar em contato com você individualmente, né? Sim, os meus contatos estão à disposição. Aqui está o meu Instagram. Vocês podem sim me mandar um direct ou me chamar no número de WhatsApp que está lá disponível na minha bio. Muito bom. Tem alguma coisa que faltou a gente comentar aqui nessa super aula de inauguração aí do nosso protocolo desse mês? Gláucia, eu acho que as pessoas precisam se sentir convidadas a melhorar a sua própria saúde. Elas precisam entender que é algo que elas não podem delegar para um médico, para um nutricionista, para um familiar. Elas próprias precisam ser autoras da sua saúde, autoras de melhorar o que não está bom e de manter aquilo que já está bom. Então, eu convido você que tem objetivos que podem envolver perda de peso, recomposição corporal, pode envolver a melhoria de algum problema de saúde, seja ele qual for, você vai ser beneficiada, beneficiado com essas estratégias que a gente está colocando à disposição. Me coloco à disposição de cada um de vocês e quero que a Gláucia também faça as considerações finais dela. Um forte abraço. Eu quero agradecer a parceria. Quando eu fiz as 1.000 horas de jejum, que também foram com acompanhamento, eu não imaginava que eu pudesse influenciar a vida de tanta gente. E agora, né, com essa parceria que a gente está, junto com uma pessoa capacitada, que tem condições de auxiliar tecnicamente, e também porque ele já fez, né, outros jejuns. Isso nos dá uma tranquilidade de fazer o jejum de uma forma segura. Eu gosto dessa palavra, fazer o jejum de uma forma segura, fazer a realimentação de uma forma segura. E todas essas orientações você vai ter aqui com a gente. Como? Com um precinho desse tamanho, precinho promocional, né? A gente tem ajudado muitas pessoas, nós temos nos colocado à disposição. O UD tem disponibilizado aí alguns horários na agenda dele para poder ficar disponível para os grupos, principalmente os grupos VIPs. Então, vem com a gente viu que faltam aí um pouco mais de 90 dias para as festas de final de ano. Ainda dá tempo de você estar com aquele corpinho, de você ter a saúde que deseja, de começar a romper com antigos ciclos e buscar aí uma saúde de excelência. Então, eu quero agradecer, Udi, por essa parceria.
pela sua atenção com cada uma das pessoas, né? Mais de 1.000 pessoas já que a gente conseguiu ajudar. E assim, pelo seu cuidado humano com cada um, dá para perceber que você faz porque você gosta, você tá nessa área porque você gosta de ajudar as pessoas, de ver as pessoas subindo um degrau em busca da saúde. Então, muito obrigada por essa parceria. E para você que quer mudar de vida, quer mudar aí a sua saúde, esse é o momento, essa é a hora. A gente está aqui para te ajudar. Um beijo da loira. Boa, Glaucia. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí deu para fazer muito bom.